Olá, jovem! Vamos nessa aula de hoje sobre a Revolução Industrial analisar um pouco sobre a condição dos operários. Não quanto ao seu trabalho. O seu trabalho já é conhecido por nós aqui nas aulas anteriores. Ambientes sujos, mal iluminados, a exploração excessiva da carga de trabalho, jornadas de trabalho que chegavam a ter na Inglaterra, lá do século XVIII, mais de 15 horas diárias, crianças, a exploração do trabalho infantil, não é? A tortura do funcionário pela sua condição social e também pela condição péssima dentro dessas fábricas. Vamos colocar que a Inglaterra está conhecendo essas nuances, já que ela é a protagonista, já que ela é a vanguarda, já que ela é a criadora da primeira onda da grande revolução industrial, com as máquinas, com os implementos, com o capitalismo industrial, com o nascimento dessa condição toda. Então pense bem, você aí, meu jovem, se no nosso tempo todo tipo de trabalho reconhecido, oficial, ele tem uma lei, ele tem uma legislação que protege o trabalhador na hora do seu serviço. Todo trabalhador que trabalha numa profissão reconhecida, oficial perante seus governos, tem segurança. Existem leis que protegem esses trabalhadores lá na hora do seu serviço. Tudo bem, maravilha. Agora, nem sempre foi assim. Para que hoje, no nosso tempo, o trabalhador tenha todo um seguro para o horário do seu trabalho, alguém não teve. Alguém pagou essa conta. E quem vai pagar essa conta vão ser esses funcionários, vão ser esses operários lá da Revolução Industrial. Só que aí eles vão, na verdade, reagir a isso. E aí eu quero que você grave duas datas, 1812 e depois 1838. 1812, o movimento dos quebradores de máquinas, ou também conhecido como ludismo. Um operário da época chamado Lud, Ned Lud era o nome dele, ele teria dito nas suas conversas com outros operários de que a situação de perigo e de penúria que se encontravam seus colegas se devia à máquina e não ao patrão. Portanto, quebrando máquinas, o patrão teria um olhar especial para a condição dos operários. Então ele propôs quebrar as máquinas, vandalizar as empresas. E isso se espalha pela Inglaterra com grande força. Na sequência disso, nós vamos ter também o movimento do cartismo. O cartismo ele vem nessa sequência. Cartas eram distribuídas entre os operários na entrada das fábricas por toda a Inglaterra. Através das cartas, muitos deles ficavam sabendo das situações, dos ganhos e perdas em outras regiões, e aí o que acontecia? Eles iam agendar greves, paradas de trabalho, panfletagem na frente das fábricas. É claro que a força policial pró-patrão, pró-empresário na época ia em cima desses caras para efetuar as prisões e até mesmo, infelizmente, os assassinatos para acabar com o problema de uma vez por todas. Eu quero que você tenha essa ideia. E aí, gente, esse movimento se espalha e aí vai vir aí com o movimento do cartismo, através dessas greves e tal, o movimento das trade unions. Trade union vai ser os sindicatos, o nascimento dos sindicatos. Sindicatos são grupos de representação dos trabalhadores, né, para fazer esse meio campo entre o trabalhador e o patrão, para justamente levar para o patrão as exigências, não é, a pauta de reivindicações daquele grupo para com o seu patrão, para estimular melhorias no ambiente de trabalho. E aí os sindicatos vão ficar muito importantes, ganhar grande importância até hoje, porque eles vão aí propor greves, e a greve vai ser, naquele momento, o único instrumento que vai funcionar de verdade perante o patrão, porque o patrão podia demitir, certo? Indicar que um ou outro era culpado pelo movimento, ou efetuar essa prisão com força policial. Então a greve não, parando, cruzando os braços, centenas de trabalhadores, milhares de trabalhadores
É claro que os patrões ficavam com medo por causa do lucro, por causa das vendas que eles queriam manter muito alta, certo? Muito bem, nisso, em 1838, nós vamos ter aí, através das trade unions, a Carta do Povo. A Carta do Povo na Inglaterra vai ser um instrumento de lei que vai fazer com que o parlamento inglês reconheça ganhos, garantias para com os trabalhadores. Por exemplo, direito ao lanche em períodos do trabalho. A Carta do Povo vai trazer, por exemplo, para a Inglaterra a diminuição da carga horária de criança de 18 horas para 12, para 10, para 8. Impensável isso hoje no nosso tempo, mas para a época foi uma garantia. E vai também trazer o direito ao voto para o operário, homem maior de 21 anos na Inglaterra, ganhando direito ao voto. Eu não falei mulheres, elas ainda não tinham esse direito, infelizmente, seria em outros momentos, tá certo? Quer dizer, o movimento dos sindicatos, o nascimento das trade unions, o movimento ludista vai dar ao operário inglês a chance de poder protestar de maneira mais forte, através da Carta do Povo, reconhecendo direitos, como direito ao voto para o operário inglês. Para você ter uma ideia, né, você sabe hoje que todo político eleito para um cargo público, vereadores, deputados, presidente, governador, né, senadores, eles ganham salário para o trabalho público. Foi com a Carta do Povo que vai surgir isso na Inglaterra, não é? Para que o político eleito ele pudesse focar o seu trabalho só para representar o povo e não ter que se preocupar em levar o pão para sua casa com uma outra função, porque ele não ia fazer bem nenhuma e nem outra. Pode ver, então, todo mundo que tem cargo público, né, trabalha especificamente naquele período do seu mandato, dos 4 anos, 7, 4, senador é 8 anos, né? Ele tem o seu salário mensal, como todo trabalhador tem. Foi um dos ganhos da Carta do Povo, não é? Ali no surgimento da Revolução Industrial. E é claro, a partir dali, né, a partir daquele tempo, até chegar agora no século XXI, quantas conquistas o trabalhador tem? Hoje criança não trabalha mais. Hoje a mulher é respeitada na sua gestação, ela não pode ser preconceituada ou ter um salário menor por causa da condição feminina, ela tem que ser respeitada pela sua competência, pela sua habilidade e, é claro, quando está gestante, tem todas as regras que garantem ela a sua gestação segura e depois, é claro, o período da sua licença sem a perda do seu emprego, tudo pela lei, jornada de 8 horas de trabalho, as horas extras, certo? Toda uma regulamentação para o trabalho noturno, tá? Tem tudo isso na lei hoje em dia. Quer dizer, os operários da Revolução Industrial Inglesa tiveram muitas vezes que perder a vida e lutar muito duro para que hoje nós temos no século XXI todo um aparato de leis que garantem ao trabalhador segurança e estabilidade. Valeu, obrigado.